Olá, eu me chamo Anderson, sou especialista em Bíblia e nesse canal aqui a gente desmente as heresias das religiões, dos falsos profetas, e hoje vai ser o dia da gente desmentir esse falso profeta aqui, muito famoso na internet. Ele é um falso pastor ou um falso profeta que está aí fazendo muito sucesso, só que ele prega muita heresia e como eu sou especialista em Bíblia, nós vamos tirar todas as nossas dúvidas a respeito de parábolas hoje. Vem comigo. O conto do rico e o Lázaro. O conto do rico e Lázaro. Uma parábola. Eu não estou aqui para convencer ninguém, estou aqui para trazer entendimento àqueles que tenham buscado. Muitos do meio cristão usam a narrativa do rico e o Lázaro como base doutrinária da vida após a morte. Eles acreditam que após a morte uns vão para o céu e outros vão para o inferno, mesmo Cara, a base doutrinária da igreja é acreditar que quando a pessoa morre, ou ela vai para o céu ou ela vai para o inferno. Porque senão não tinha por que Jesus ter vindo, ter morrido pela gente, ter dado a própria vida, o Deus Todo-Poderoso ter deixado o filho dele vir aqui, morrer, se encarnar. E você acha o quê? Quando a pessoa morre, fica o quê? Dormindo, vai pro intermediário, Tártaro, vai lá igual a Igreja Católica prega, que fica no purgatório. Porra, mano. É aqui, ó. Por causa disso que eu sou especialista em Bíblia. Nós vamos trazer a Bíblia. Porra, vamos continuar ouvindo esse falso profeta aí. Jesus tendo deixado muito claro que a separação do trigo do joio só se dará por isso é uma parábola, né, amigo? Vinda. Eu vou te apresentar 3 pontos para você entender que não se trata de uma história real, e sim de uma parábola. Jesus quis transmitir uma história real e espirituais. Primeiro ponto, e é isso que eu vou mostrar para você na Bíblia. Do adjetivo rico na parábola. Muito embora você tenha Lázaro e Abraão como nomes na parábola, você tem rico como adjetivo. Rico não é um nome. Rico é um adjetivo que indica o status social. Ou seja, o rico então está fugido, vai tudo pro inferno? Dirigindo a um grupo de pessoas que ou eram ricas ou se consideravam... Sim, né? Vou falar não, mas minha tolerância é zero para falso profeta, para cara enganador. Eu sou especialista em Bíblia. Abre sua Bíblia aí. Em Mateuzinho, né? Capítulo 13, versículo 1, aonde começa as parábolas, aonde Jesus começa a pregar sobre parábola. Vou acender a luz aqui que eu sou meio cego, sou cegueta, porra. A idade, 44 anos. Ó, quando você abre o livro de Mateus, capítulo 13, 1 em diante, é onde começa Jesus a falar sobre parábolas. Você tem que aprender uma coisa, na Bíblia, título, capítulo e versículos foi algo acrescentado pela Igreja Católica. Para quê? Para ficar mais fácil a gente achar as histórias aqui. Por exemplo, Jesus em Lucas capítulo 16, versículo 20, ele conta a parábola do rico e Lázaro, onde esse falso profeta falou que ali ali é uma história falsificada, mentirosa. Mas se eu falar para você assim, meu querido, lá no livro de Lucas, onde conta a história do rico e Lázaro, vai lá olhar para mim. Vai ser quase impossível achar. Você vai ter que ler o livro todo para achar esse pedaço específico. Mas quando eu falo para você assim, ó, vai lá no livro de Lucas, no capítulo tal, versículo tal, cara, você vai achar com 1 minuto. Porque eu tô te dando a dica, capítulo e versículo. Ou seja, o capítulo e versículo e o título é para você conseguir identificar aquela história. Só que isso aqui, o restante, não foi acrescentado. É o que realmente Mateus escreveu, Lucas escreveu. Só o título, capítulo e versículo foi acrescentado para ficar mais fácil a nossa leitura, certo? Até aí você entendeu? Certo. Então, vou te ensinar agora, porque eu sou foda na Bíblia. Eu sou doutor em Bíblia. Eu vou te ensinar agora como você identificar uma parábola quando é realmente uma parábola e quando é uma história. Por exemplo, toda vez que no próprio texto em si o Jesus fala que aquilo é uma parábola, é uma parábola. Então toda vez que você achar no texto original parábola e algo semelhante, porque é uma história fictícia. Vou dar o exemplo de novo. A parábola do semeador começa assim, ó. Capítulo 13, versículo 1. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco, se assentou
todos a multidão estava em pé na praia ali. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. Você entendeu que o próprio texto original está falando que falou por parábola? Então aqui você identifica que isso aqui é uma parábola. No capítulo 13 de Mateus, só nesse capítulo existe a parábola do semeador, a parábola do joio e do campo, do trigo, a parábola do grão de mostarda e a parábola do tesouro escondido. Só nesse capítulo aqui existem 4 parábolas. A parábola do semeador, que é a primeira, eu já mostrei para você que o próprio texto fala que é uma parábola. Mas e a parábola do joio, do trigo e do joio? Começa assim, para você ter uma ideia. Mateus 13, 24. Propôs-lhe outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante. Você entendeu? Propôs-lhes outra parábola. Você percebeu que o texto original está falando que é uma parábola? Agora aqui, ó, a parábola do grão de mostarda e do fermento começa assim, ó, no versículo 31. Outra parábola lhe propôs dizendo, você entendeu? Outra parábola. O próprio texto está falando que é uma parábola. Outra coisa aqui, ó, a parábola do tesouro escondido diz assim, ó, também o reino dos céus é semelhante a um. Você entendeu? Que quando não está falando que é uma parábola, está falando que é semelhante. Olha aqui, ó, no livro em Lucas, onde está a parábola do o falso profeta aí está falando, tá em Lucas 16, diz assim, ó. Aqui você vai perceber que a história é uma história verídica. Por quê? Começa assim, ó. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Você percebeu que aqui não fala que é uma semelhança, não fala que é uma parábola, não, ele afirma. Ora, havia um homem rico. Ora, havia, ele está afirmando. É uma história verídica que aconteceu na época lá de Moisés, que Jesus conta. Você está entendendo a diferença? Por exemplo, vou ver aqui uma outra parábola, ó. A parábola do fariseu e do publicano. Diz assim, está em Lucas 18, 9. E disse-lhe também esta parábola. Você entendeu que começa com uma parábola? Agora que é a parábola do juiz iníquo. Diz assim, ó, e aconteceu-lhes também uma parábola sobre... Você está entendendo? Que quando realmente é uma parábola, as pessoas colocam parábola. Aí você vai me falar assim, tá, mas no texto de Lucas 16, 19, onde conta a história do rico Lázaro, lá está escrito uma parábola. Só que está escrito parábola aonde? No cabeçalho, para você identificar que é uma parábola. No texto em si, não está falando que é uma parábola. Então, esse falso profeta aqui está falando para você que a parábola do rico e Lázaro é uma parábola e não é uma parábola. Você viu a diferença de quando é parábola, o próprio texto original fala que é uma parábola, e quando é uma história, é uma história? Uma outra história que é história, por exemplo, aquela história que Jesus contou a respeito do... Esqueci lá, rapaz. Do bom samaritano. Quando Jesus conta aquela história do bom samaritano, você vai perceber que ali não é uma parábola, é uma história verídica. Porque o texto, no cabeçalho, no título, está escrito parábola. Só que como eu já te ensinei para você, seu burro que não lê a Bíblia, título, capítulo e versículo foi acrescentado para a leitura ficar fácil. Nessa história, Jesus não fala que é semelhante ou é a parábola, não. Ele conta uma história verídica que aconteceu. Agora você prestou atenção? Então toda vez que um falso profeta fala, vou contar uma parábola para vocês, aí você presta atenção se realmente no texto está falando que é uma parábola. Porque quando é parábola, o texto original está falando. E propôs outra parábola, o reino de Deus é semelhante. Então toda vez que tem parábola no texto original e semelhança, realmente é uma parábola. É uma história que Jesus está contando, é algo querendo dizer outra. É um tipo de eufemismo, melhor dizer. Tá certo? Aprendeu agora? Então se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal. Se você me segue aqui no Instagram, me segue. Outra coisa, se você tá com problema no seu casamento, não vai pro legendário não, porra. Clica aqui, aponte a câmera do seu telefone, aqui,
Porque princípios para um casamento cristão. Não vai fazer igual a Virgínia e o Zé Felipe, não, porra. Porque quando tem muito dinheiro envolvido, se eles tivessem princípio cristão, provavelmente não teria separado, não, amigo. Mas como a Virgínia é muito mais rica que ele e não tem princípio cristão, deu merda, separaram. A mulher pode ser 1 milhão de vezes mais rica que o homem, ganhar mais do que o homem, mas se tiver isso aqui, meu querido, vocês vão viver para sempre bonitinho, de acordo com a palavra de Deus, tá certo? Se não, amigo, se a sua mulher ganha mais que você varão que tá me vendo aí, se a sua mulher ganha mais que você, compre isso aqui urgente, porque você vai perder seu casamento. Beleza? E se você quiser fazer um Pix por canal, é aqui. Porra, você tira 10% do seu salário pra dar pra um cara que é rico? Porra, manda aqui pra mim. Se você que tá querendo pagar 3, 4, 5 mil pra ser um legendário, pra aprender a ser um homem de verdade, segundo a Bíblia, tu não precisa não, né? Bota 1000zão aqui na minha conta e faz as perguntas que eu vou te dar uma aula particular. Como você vai ser um homem de verdade, um gentleman, como você vai lavar, passar, cozinhar, lá arrumar sua mala, você tá ligado? Aqui, filha, aqui. É isso aí. Brincadeiras à parte, meu querido, pergunte, porque eu vou responder pra você. Eu sou o Anderson Angeletti, biblicista.